Cora Ronald, que falaremos hoje em Pedro e Cora. De um lançamento que já foi lançado, mas não foi lançado. Olha, Claude Mythos, a nova IA da Anthropic. A Anthropic só liberou para os concorrentes, porque ela pode quebrar todos os concorrentes. A gente conta, vem. Cora Ronald, temos uma nova geração de inteligência artificial na praça da Anthropic, e a Anthropic decidiu que não é hora de lançar ainda porque está perigoso demais. Se chama Anthropic Mythos. Na semana passada a gente falou É o primo dele. da capivara? Na verdade, Mythos é o projeto Capivara. Esse é o Uber Capivara. O projeto Capivara é o projeto, ou Capybara, né? Capivara. É o projeto dos novos modelos de... Porque a Anthropic tem, hoje, por exemplo, ela tem na família Claude, tem 3 modelos, né? O Opus, o Sonnet e o Haiku, né? Opus Magna, né? É o mais poderoso. O soneto é o do meio, e o haiku, que é haikai, né? É o pequenininho. Então, a maneira deles designarem esses 3 é com esses nomes. No projeto Capivara, o Mythos é o modelo de ponta, que seria o Opus hoje. E qual o problema? Eles começaram... O Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele tem um histórico de dizer que a inteligência artificial é muito perigosa, mas ele que meio que começou essa história, né? Ele que lançou o filme que deu origem à série. Ele é o OG. Exatamente, ele é o The GOAT. Ele, quando lançou o GPT-2, porque ninguém sabe, né? Ou a maioria das pessoas não sabe, o Dario Amodei é o pai da versão 2 do GPT. E aí brigou com o pessoal da OpenAI e foi fazer Anthropic. Mas ele também, quando iam lançar o GPT-2, ele falou que era perigoso demais, que a humanidade precisava se adaptar, tudo mais. E era uma bobagem. Mas dessa vez parece que não é. O negócio é que ele já gritou lobo. Algumas vezes. Algumas vezes, e aí a gente fica pensando... Tá, mas dessa vez o que me chamou a atenção foi aquilo que você me falou mais cedo, que eles não liberaram ainda essa versão, né? Mas eles já mandaram para a Google, para a Microsoft. Me conta essa história, o que foi isso? Pois é, dessa vez tem indícios de que tem um problema mesmo. O que eles fizeram? Eles pegaram o Mythos, eles instalaram nos seus servidores e deram acesso para Google, Microsoft, Apple, Linux Foundation, todas as grandes empresas de segurança digital. O que acontece? O Mythos é o melhor modelo de inteligência artificial para código já feito. E eles começaram a rodar e fazer uns testes, ele começou a encontrar vulnerabilidade de sistema de computação por toda parte. O que eles dizem que um dos backdoors, né, que a backdoor é centrada por fora, por trás, é o caminho que um hacker usa para invadir um sistema. Um dos caminhos que eles encontraram, uma das backdoors, eles não falaram em que sistema, existia há 27 anos. E nunca tinha sido descoberto. Mas elas ficam... Elas ficam, As backdoors, em boa parte, elas são erros primordiais dos sistemas que apenas não foram descobertos. Exatamente. Né? E hackers estão o tempo todo descobrindo essas vulnerabilidades. É por isso que a gente sempre fala que o negócio é o cara que deixou a porta aberta. É claro. Mas o que o pessoal da Anthropic está falando? Olha, a gente desenvolveu essa inteligência artificial
que encontra os pontos fracos de tudo quanto é sistema. Isso faz muito sentido, né? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte. Antes de lançarmos, a gente vai pegar, vamos dar acesso para os nossos concorrentes, para todo mundo que trabalha com segurança digital de alto nível. E, por favor, usem para descobrir onde que os seus sistemas são vulneráveis. Fechem essas portas para a gente poder soltar mitos por aí. Mas olha, é uma ideia muito inteligente e é um uso, quando você pensa bem, é um uso inteiramente lógico de inteligência artificial, hein? Uhum. Se é uma coisa que a inteligência artificial pode fazer, é essa coisa que demanda cálculo e revisão e tal, que em escala humana você não consegue fazer. Agora, eu fico pensando o que é esse mito, sabe, Cora? Porque eles lançaram 72 novas funções, né? O Opus 4.6 já é um troço tão formidável, é o que eu estou usando quase que 100% do tempo. Eu vou te falar uma coisa. Em dezembro de 2022 saiu o ChatGPT. No final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, eu comecei a usar o ChatGPT. E passei o primeiro semestre ali usando para algumas coisas, achando interessante, divertido. Quando saiu, em março, abril de 2023, o ChatGPT-4, o GPT-4... Era o GPT-4 ou 3,5? Não, em dezembro, quando o ChatGPT nasceu, era com 3,5, 3,5. Aí em março, se eu não me engano foi em março de 23, saiu o GPT-4. E ele começou a ser interessante para conversar e desenvolver um raciocínio. Usei muito, usei bastante. O 4O, o GPT-4O, quando saiu, ele começou a ficar interessante para mim. Porque com o 4O eu comecei a poder trazer dados para a inteligência artificial, tipo PDFs, tabelas, e conversar em cima dos dados que me interessavam. Comecei a poder fazer pesquisas profundas, né, com Deep Research, quando foi lançado. Eu usei pesadamente. Agora, eu acho, Cora, que a partir de mais ou menos meados de 2024 e por todo o ano 2025, não houve uma grande diferença da maneira como eu usava a inteligência artificial. Comecei a usar cada vez mais, mas não houve uma mudança significativa. De fevereiro para cá, se transformou por completo a maneira como eu uso inteligência artificial. Se transformou radicalmente por completo. Primeiro foi o OpenClaw, e quando eu comecei a me envolver com o OpenClaw e resolver coisa com o OpenClaw, entra o Cloud Code e caramba, eu acho interessante porque a mudança é muito recente da maneira completamente transformada na qual eu trabalho, mas a gente está na 4ª edição, saiu, a gente está gravando na quarta-feira à noite, o programa, que é o programa de quinta, saiu na quarta-feira, que é hoje, né? A 4ª edição da pesquisa Meio Ideia. A maneira como eu trabalhei para fazer análise na pesquisa Meio Ideia, que é a 4ª de abril, é completamente diferente da maneira como eu trabalhei para fazer análise na pesquisa de janeiro. Que interessante isso, né? Completamente diferente.
Completamente diferente. Em que consiste essa diferença? GPT para Cloud Code. Ah. GPT-5 para Cloud Code. Como é que eu trabalho hoje? Eu tenho uma coisa que eu aprendi com o Hélio Gaspari há uns 20 anos, que para mim fez sentido imediato. O Hélio é um geek, né? Ele é um cara que gosta de tecnologia, que para jornalismo, o jornalista político da geração dele era raríssimo. Não existia, realmente. Mas como o Milor, né? Tinham esses jornalistas velhos pontuais que se interessavam por computador e percebiam como o computador melhora a sua capacidade de produção, né? Pioneiros. Pioneiros. E o Hélio me ensinou, tipo, tem uns 20 anos, eu estava no início da carreira. Não, também não estava tão no início da carreira assim, mas tipo, sei lá, 2002, 2003, 2004, tem um momento ali que eu fui assistir uma palestra do Hélio. Eu estava fazendo um curso qualquer, ou um workshop qualquer, e o Hélio foi falar para um grupo de jornalistas de 30 e poucos anos. E ele estava explicando como que ele tinha feito os livros dele sobre ditadura militar. E ele explicou que ele tinha um banco de dados e que sempre que tinha uma reportagem interessante, que tinha uma coisa qualquer que ele achava importante, ele guardava. Eu achei aquele negócio muito fascinante. Cacete, eu já escrevia tanto sobre política quanto sobre tecnologia, e eu falei, cara, que interessante. E o Hélio tinha mandado alguém desenvolver um software de banco de dados para ele. Ou então desenvolver numa plataforma qualquer. Naquela época se usava o DBase. Não era o DBase? O Hélio, como eu, usava Mac, né? Aí eu não sei se ele usava HyperCard, que era uma plataforma da Apple dos anos 90. Depois teve um negócio chamado FileMaker. Se usava naquela época. Em PC se usava o DBase Tree. Tinha também o FileMaker. Tinha algumas plataformas similares para Mac. Mas enfim, ele desenvolveu ou pediu para alguém desenvolver para ele, e ele criava lá. E aí ele acessava as coisas. E desde então, eu comecei a fazer o meu banco de dados, porque eu entendi que jornalista tem que ter um banco de dados. Eu tenho hoje um banco de dados que é fundamentalmente... Ele foi crescendo, evidentemente, mas o que tem fundamentalmente ali é o texto de coisas que me interessaram, que eu li em algum momento da vida. Então, eu já falei sobre isso. Tem todas as coisas que eu sublinhei em livro do Kindle, tem tudo quanto é artigo que eu marquei para ler no futuro, li, mas continuou. São 40 gigabytes de banco de dados. E conforme esse banco de dados foi crescendo, eu tinha algum tipo de acesso a ele, eu fui mudando. Ele já teve em Evernote, ele já teve em Notion, hoje ele está numa plataforma chamada Obsidian. Eu fui trabalhando esse banco de dados de muitas formas, mas conforme ele foi crescendo, por um lado tem um conforto de saber que tem muita informação lá, mas é aquela informação que... Você não consegue lidar mais sozinho. Exatamente. Tanta coisa que você perdeu... E eu não taguei, eu não... Sabe o que eu estou produzindo neste momento? A minha Wikipedia. Ah, bárbaro. O Claude está criando comigo. Excelente. Ele literalmente lê meu banco de dados inteiro e são coisas assim do tipo, como é que é o meu típico dia? Eu vou escrever hoje sobre Irã. Trocentas vezes. Irã é um país sobre o qual eu escrevi muitas vezes na vida. Fiz curso de política contemporânea do Irã. Tem muita coisa
de muitos anos diferentes sobre o Irã no meu banco de dados. Então, me viro para ele e falo, olha, eu quero que você primeiro encontre tudo que tem sobre o Irã ali e faça para mim algum tipo de resumo. Em cima do resumo, opa, essa informação é interessante, já começo a ter a conversa sobre até refinar o que eu quero dizer, porque também quando não tem alguma informação me viro, tá, então vai para a internet e descobre um paper de um cientista político, descobre uma entrevista de um iranólogo que tem essa informação, e ele vai, né? Ele usa o meu banco de dados, ele vai lá fora, busca coisa. E quando fecho a conversa e já tenho o troço, agora você prepara um artigo de Wikipedia com todas essas informações que a gente conversou aqui. Ele vai lá e cria um artigo de Wikipedia. Então, hoje, eu comecei a fazer isso em fevereiro. Hoje, por exemplo, tem uma série de cientistas políticos que são referências minhas muito importantes. Francis Fukuyama, por exemplo. Eu tenho um artigo enciclopédico de ideias do Fukuyama que são roladas e roladas e roladas e roladas e roladas de tela. Que é em cima de tudo que eu fui guardando sobre Fukuyama, todos os livros do Fukuyama sublinhados, que eu li todos eles, ao longo de 20 anos, né? Sei lá, o Kindle é de 2008, 2009. Isso é o melhor, é o retrato mais aproximado que você pode ter do teu cérebro, né? Mas é isso. E da tua memória. Esses artigos são interligados entre si por links. Eu estou literalmente construindo a Wikipedia do Pedro, entende? Que são todas as coisas... Você pensou o que o Borges escreveria com isso, hein? O Borges, não... É o Aleph, né? E o Funes, o memorioso. Então, por isso que eu digo a maneira como eu trabalho e eu estou com um agente que, além disso que eu estou fazendo do dia a dia, em cima das coisas que eu tenho que lidar no dia a dia, eu também tenho um agente que roda todo dia de madrugada e encontra temas interessantes que ele acha que tem a ver comigo, com meus interesses do momento. Isso é ótimo. E produz por conta própria artigos. Isso é e ele me informa de manhã, entendeu? Outra coisa que ele faz para mim todo dia de manhã eu quero uma aspa de um livro que eu tenha lido. E todo dia de manhã, quando eu sento na frente do computador, sei lá, 6h30, 7 horas da manhã, eu tenho horários diferentes dos seus, né, Cora? Sim, Toda hora que eu saio, eu sento na frente do computador 6h30, 7 da manhã, uma das coisas gostosas ele me traz uma aspa de um livro. Às vezes um livro que eu li 20 anos atrás, 15 anos atrás. Ou então... E aquele troço, não é sempre, mas às vezes dá um insight. Opa! Olha, esse eu gostaria de ter, tá aí. Outra coisa que ele faz para mim também todo dia. Eu quero que você pegue 2 textos que estão no meu banco de dados, quaisquer 2 textos, absolutamente aleatórios, e encontre uma conexão entre os 2. Me traz um insight qualquer sobre os 2. Maravilhoso. E você também pode pedir alguma coisa que ele faça ter uma conexão com o noticiário de hoje, por exemplo. Aí você já enriquece qualquer comentário sobre o cotidiano com alguma referência mais antiga. Cora, então, a inteligência artificial se tornou uma maneira de eu todo dia fuçar de algum jeito em coisas que me interessam e descobrir conexões novas. Engraçado. E, tipo, é mais do que uma memória nova. É uma memória artificial, embora seja isso. É uma máquina de estímulo à criatividade, sabe? É fundamentalmente uma máquina de estímulo à criatividade. Você sabe que eu tenho usado muito nesse sentido, não com as ferramentas que você tem, porque você
Você tem o CLO, né? Afinal de contas, eu não tenho. Mas eu tenho. Mas eu estou usando principalmente Cloud Code, tá? Isso quem está fazendo é o Cloud Code, não é o Open Cloud. Eu achei que eram os agentes. Não, é o Cloud Code, é o Cloud. Você tem, é o mesmo Cloud que todo mundo tem. Eu vou tentar fazer esse dele, de ele me dar uma aspa de um livro que eu li, pelo seguinte, porque eu tenho uma biblioteca toda catalogada. Então, eu não preciso nem dos sublinhados. Eu digo, olha, todo dia me traga 2 aspas aleatórias de quaisquer 2 livros da minha biblioteca. Esses textos estão abertos em vários lugares, ele consegue encontrar. Isso eu vou tentar fazer. Mas eu jogo muito com palavras aleatórias. E o que eu faço muito, isso é instintivo, eu não posso nem dizer que eu faço isso, porque eu sou uma pessoa que nasceu lendo enciclopédia, né? Então, eu adoro o inesperado. Eu comecei a ler um livro, se chama Bar para Crianças. Não me pergunte a autora, porque eu não me lembro. Esse livro chegou essa semana, ela é uma autora sueca, se eu não me engano. Eu li o primeiro capítulo e não consegui sair desse primeiro capítulo, porque no primeiro capítulo ela diz o seguinte, que eles sempre tiveram uma foto do Tennyson, Alfred Lord Tennyson, colada na porta da geladeira. Uma foto de família, ela descreve aquela foto da família do Tennyson, e que isso já está totalmente sujo e cheio da gordura do ambiente da cozinha e tal, mas às vezes o vento derruba e o fato é que invariavelmente alguém pega e põe de volta lá. É um começo fascinante para um livro, mas eu aí fui ver o que era essa foto de família. Lógico, você não consegue ler um negócio desses e não correr atrás da foto. Naturalmente. Da família. Bom, aí eu vi essa foto da família, é muito interessante. É aquela foto clássica, você já viu também. Eles um homem em pé, a mulher sentada na cadeira. Não, eles estão do lado de fora, então eles estão com umas roupas muito pesadas para o frio, né? Então ele está aqui, a mulher do lado, os 2 filhos, um olhando para os pais, o outro olhando para a câmera, enfim, clássica foto daquela época. Aí eu comecei a pesquisar quem eram esses filhos. Aí um dos filhos morreu muito jovem, com 36 anos, eu já fiquei penalizada, o outro foi para a Câmara dos Lordes e tal. Aí os netos, eu digo, mas ele não teve netos, coitado. Será? Não, teve um neto. O neto foi campeão de cricket. Eu não fui ler sobre cricket porque há alguns anos eu li o suficiente sobre cricket, porque eu vi um filme indiano que era maravilhoso e o tema era cricket, então eu li tudo que você pode ler sobre cricket, não tendo gosto por aquele jogo. Então me considero... Que jogo chatíssimo. Pois é. Então me considero bastante escolada em cricket. Mas enfim. Mas aí, Tennyson... Eu nem preciso dizer que li não sei quantos poemas, porque você começa a falar de um poeta, e você começa a ver a biografia, e ele foi esse poeta laureado, né, o poeta oficial da Inglaterra, e aí ele escreveu alguns poemas dentro dessa função, aí você naturalmente vai ler isso, vai ler aquilo, e por paus e por pedras, eu acabei chegando na história de um sujeito que foi um marquês nos anos 20, 30, talvez o 5º marquês de Anglesey. Era uma figura esquisitíssima. Era um ator performático. Gastou toda a fortuna da família fazendo uma pequena trupe de teatro com a qual ele viajava para todos os lados. Fazia declamações, transformou a capela do castelo dele num teatro. Pagava aos atores... Uso melhor para uma capela.
muito melhor e muito, muito mais original, inclusive. Eles são dois ateus falando, a gente tem que falar. Mas muito. E depois o sobrinho dele, que herdou essa propriedade, derrubou o teatro e mandou refazer a capela, que o homem, sem imaginação, ainda queimou todos os papéis do antepassado. Você assistiu Hamnet? Não, eu li o Hamnet. Não, Hamnet. Hamnet, eu li. Ah, você leu o livro? Eu acho que recomendei o livro aqui. Ah, você recomendou o livro Salvo aqui. engano, acho que eu recomendei o livro. Acho que sim, não, acho que sim. É que você está falando disso. Eu assisti com a Lia tarde o filme, assisti na televisão, não assisti no cinema. Cora, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu comentei isso, inclusive, aqui. Ou se não, eu comentei em algum outro lugar. Mas você é exatamente o tipo de pessoa com quem eu teria essa conversa em particular. Eu sei que... Ou então foi com o Christian e Ricardo Rangel, que são outras pessoas... Acho que foi com eles que eu não me lembro. Então tem um momento nesse filme que a mulher chega em Londres, vai atrás do marido, que é o William Shakespeare, evidentemente. E ela está do lado do irmão dela, tal, procurando o marido, tal, e não consegue encontrar o marido. Ele não se conforma quando descobre que a casa dele é miúda, enquanto que em Stratford-upon-Avon a casa eles têm é a maior casa da vila. Então por que o marido fica nessa coisinha aqui em Londres, tal? E aí vão encontrá-lo no Globe Theatre. No dia da estreia de Hamlet, e Shakespeare faz o fantasma do pai do Hamlet, né, do Hamlet pai. Isso é uma coisa sabida que o Shakespeare interpretou na primeira. Quando ela entra no Globe, que era o teatro do Shakespeare, e ela está ali as pessoas interagindo com o palco, falando, e os atores, bons atores, atores dentro do filme, né? Mas atores bons interpretando bons atores. E o Shakespeare com uma pasta branca qualquer, fazendo o pai, e as cenas e as pessoas envolvidas assistindo e gritando, faz isso, faz aquilo. Eu já tinha lido como é que era o teatro elisabetano e tal. Meu olho encheu d'água. Ah, que lindo, né? Meu olho encheu d'água, entendeu? É aquela coisa, eu já tinha lido como é que tinha sido a apresentação original de Hamlet, eu já tinha lido muito sobre como era o teatro elisabetano e como é que fazia. Nada daquilo era algo que eu desconhecia. Eu acho que eu só nunca tinha imaginado. E de repente ver... Maravilhoso, né? A coisa como onde ela é que era... Tá no Netflix, hein? Eu assisti na Apple TV. Ah, tá bom. Mas eu acho que também deve ter no Google, deve ter na Prime. Tudo bem, quando tá... Nessas que alugam, né? Aquela coisa de R$15 de aluguel e você assiste. Que coisa bonita. Eu vou. Que coisa bonita. O livro é muito bonito. O livro é muito bonito. O filme é bonito. Eu não achei o filme... Eu tenho amigos que acharam o filme de uma delicadeza, de uma coisa assim. E o filme é delicado. E o filme é bonito. E o roteiro é bacana. E os atores são todos excelentes atores, que é exatamente o que você espera de um filme desse tipo, né? Não, acho que não tem nenhuma interpretação daquelas interpretações arrebatadoras, mas eu acho que tem filmes que pedem interpretações mais discretas mesmo, sabe? Tipo, tudo um tom abaixo, e aquele tom abaixo é just right. Isso é muito bacana, isso, né? Então, acho que é um filme excelente, mas não um filme gigante. Vou assistir, depois eu vou te dizer
O que eu achei? Esse trecho final do filme. Esse trecho é muito famoso, né? Todas as críticas ao filme falaram desse trecho final. Eu não tinha lido as críticas do filme. Ele é uma unanimidade. Ele tem se destacado, todo mundo que escreve sobre o filme tem destacado essa cena final. Então eu fui tocado por algo que está tocando todo mundo. E eu acho que faz sentido o crítico de cinema ser tocado por isso, porque crítico de cinema deve ter lido coisas parecidas com as que eu li. Exatamente, pois é. Deve se interessar por isso, né? A arte da interpretação, as coisas. E Shakespeare é importante, né? Mas, enfim, e aí nessa eu me toquei que eu nunca assisti a um filme que tenha, sei lá, um teatro grego, um Sófocles. Não, já houve. E houve, inclusive, teatro elisabetano naquele filme de Resto Muito Bobo, o Shakespeare Apaixonado. Ah, não, é diferente. Eu assisti essa reconstrução. Shakespeare Apaixonado eu assisti, eu achei... É uma comédia romântica, né? É a sessão da tarde. Não mexeu em nada comigo e eu acho que tem um certo glamour hollywoodiano que a secura quase nórdica desse Hamlet ótimo. É diferente. É diferente. Eu vou ver. Agora eu não sei quando é que eu vou terminar de ler o livro Bar para Crianças, que de resto é muito pequeno, porque eu saí do Tennyson, agora eu já estou nesse cara e não sei para onde eu vou. Mas no fim das contas, do que a gente está falando aqui? A gente estava falando da inteligência artificial. Não, sabe o que a gente está falando? Todo mundo. Sabe o que a gente está falando desde o início? Serendipidade. É isso. Né? Essa coisa de para onde que a curiosidade nos leva. É isso mesmo. É a coisa de um flaner pelas ideias, né? Olha, o que me leva, eu não vou dizer a conclusão, mas é a constatação pela enésima vez, que a curiosidade é uma das maiores virtudes do ser humano para se distrair. Porque, e aliás, para tudo. Para aprender, né? Para tudo. Porque se a pessoa não tiver curiosidade, não vai em frente em nenhum campo. Quer dizer, os cientistas são muito curiosos, porque eles querem descobrir como funciona um negócio. E se você misturar aquilo com isso e não sei o quê, nós, jornalistas, a gente é curioso profissional. Você sabe uma coisa que... Sabe quem acaba de lançar? Eu ainda não mexi com o software dela, mas está instalado no GitHub, que é esse repositório de software. Está armazenado no GitHub e foi feito com Cloud Code. Um sistema de memória também, de armazenamento e busca de memória, que aparentemente funciona muito diferentemente do meu, funciona com uma outra lógica, e tem toda uma coisa inspirada em como que gregos trabalhavam com memorização, que eu só assisti o vídeo da pessoa falando que ela há muito tempo queria um sistema para armazenar o banco de dados dela, essa mulher, que ela também tem um banco de dados com muitas peças, muitas coisas, e ela sempre estudou muito como que gregos lidavam com memória, atores gregos, filósofos, Platão, evidentemente, Sócrates, obcecados, e tem aquela coisa toda dos cantores de Homero, né? Que, enfim, os gregos tinham toda uma coisa com memória. Quem acaba de lançar um software é a atriz Milla Jovovich. Ah, que coisa curiosa! A gente está nesse mundo em que a Milla Jovovich The Third Element, com seu cabelo ruivo, tudo. Evidentemente ela não tem aquele cabelo ruivo. Vai para o Instagram, anuncia, olha, já está no GitHub. Meu sistema de memória. E todo mundo que está baixando
está dizendo que é muito bom. Maravilhoso, né? Então, a impressão que eu tenho, eu não sabia que ela era geek. Parece que ela buscou ajuda de um amigo para desenvolver. Mas a pessoa só busca ajuda de um amigo se ela é geek. É claro, é claro. Senão nem lhe passa pela cabeça que é preciso fazer aquilo. Que ela tem um problema, que ela tem os dados e ela precisa de um mecanismo para encontrar aquelas informações de uma determinada forma que faz, no fim das contas, ela é uma atriz, eu um jornalista, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Apenas a maneira que me interessa resolver o problema não é a maneira que interessa a ela resolver o problema. E o que esse Claude Code faz na vida da gente, em essência, é o seguinte: qual é o seu problema? Não é que aplicativo tem à venda na loja. Qual é o seu problema para resolver? Vamos fazer junto a solução. Sensacional, né? Isso muda a natureza da computação por completo. Cada um vai... Ela tinha lá as fissuras dela com a maneira como os gregos lidavam com memória. Eu estou descrevendo assim, espero que as pessoas não interpretem eu como se eu estivesse sendo irônico, porque eu não estou, porque eu acho fascinante. Apenas ela tinha uma lógica e uma expectativa, e ela pôde fazer exatamente o que ela queria. Fabuloso, né? Como eu estou resolvendo do meu jeito a coisa. E você vai resolver de uma terceira maneira que você já está imaginando aí, a partir do catálogo. E todo mundo que está tentando fazer é o seguinte: como é que eu estimulo a minha própria criatividade? Como é que eu estimulo, como é que eu retorno as coisas que eu já conheci e relembro delas? Como é que eu encontro novos pontos de contato, novos insights em cima de... O que eu sinto é que, com o passar do tempo, dos meses e dos anos, todo mundo vai ter uma máquina de criatividade dessas. Porque é uma máquina de criatividade, de conhecimento e criatividade. A humanidade tem o potencial de fazer coisas estupendas. Eu estou otimista hoje. Não, tá bom, a gente permite. E Claude Mythos, no momento, não é pra gente, é para os outros, porque é a ferramenta dos sonhos dos hackers, né? Cora, até semana que vem, né? Até semana que vem. Até terça-feira. O Jogo Pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui, no Meio.